Boa noite a todos, para quem eu não tive oportunidade de estar cumprimentando. Bom, como foi já colocado na semana passada, né, o objetivo da participação neste mês de outubro da equipe de evangelização infanto-juvenil e mocidade é trazer para vocês um pouco do que e da importância, né, do trabalho que a gente está desenvolvendo com as crianças e com jovens aos sábados, né? Claro que eu também gostaria de estar refletindo com vocês aqui sobre alguns temas referentes mais às nossas reais convicções de vida, né? Porque quando a gente se propõe a falar sobre algo, a ensinar algo, né? A gente tem a pretensão de que a gente já aprendeu alguma coisa, mas nós estamos ainda nesse processo, nesse caminhar de aprendizado. Então, a cada leitura, a cada pesquisa que a gente faz, a gente aprende muito mais, né? A gente aprende muito mais do que ensina. Bom, embora muitos aqui na sala virtual sejam integrantes de outras casas irmãs, né? Neste momento, nós estamos reunidos nessa mesma casa espiritual. Então, vamos nos unir nesse mesmo propósito, que é basicamente esse aprendizado conjunto, tá bom? Você comentou que a Érica trouxe temas muito importantes na semana passada, né, Luiz? É verdade, ela realmente fez um trabalho de garimpagem aí bastante profundo durante semanas, né? Quando você fala da doutrina espírita, é muito complicado você trazer uma informação interpretada, né? Você tem que trazer a informação, na verdade, bem real como ela é apresentada, porque senão a gente corre o risco de estar interpretando e passando conforme o meu entendimento, e eu posso me equivocar, né? Então, é muito importante a gente estar se pautando realmente nos verdadeiros autores da grande sabedoria, né? Bom, na verdade, essa fala de hoje, eu não vou estar falando sozinha, não. A Érica vai continuar falando, né? A Érica, o Glauber hoje vão me ajudar bastante, né? Mas eu gostaria de começar, gente, resgatando 3 frases que a Érica explorou na fala dela na semana passada, tá? Porque essas afirmações, elas, dessas 3 afirmações, acho que a gente pode estar desmembrando aí uma infinidade de conteúdo, né? Então, eu vou estar compartilhando aqui com vocês, só um segundinho. E como integrar muitas partes de mim, fala muito dos diversos personagens que, na verdade, nós vamos angariando ao longo das nossas encarnações. E trazendo um pouco também, né, mais para frente eu vou estar linkando essas informações com relação às palestras anteriores da Érica, do Alberto, extremamente importante, quando ele comentou sobre a formação do cérebro humano, né, as grandes descobertas da neurociência, né, enfim, o próprio Marcelo também, quando ele disse que quem garante que nós não vamos ser os filhos dos nossos netos, e aí vai, tá? Então, nós vamos trazer algumas informações aqui, tá? Então, eu estava comentando sobre as 3 frases extremamente interessantes, né, da fala da Érica na semana passada. Eu fiz um recorte de 3 delas, que eu acho que dá para a gente falar aqui durante 3 dias, né? Uma delas é pela educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. O segundo recorte que eu fiz para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Vocês estão lembrados, né, dessa palestra, dessa fala da Érica? E, como o Luiz colocou, né, seremos a criança de amanhã, né? Vejam bem, essas 3 frases, eu fiz um spoiler aí, né? Essas 3 frases,
elas trazem uma certa orientação temporal, né? Então, observe o cérebro de vocês para onde ele está indo, tá? O cérebro conduz as nossas reflexões dessas palavras para que quadro temporal, gente? Vamos lá, se transformam, se aperfeiçoam, sociedade nova, homens Futuro, Gi. novos, amanhã. Oi? O futuro? Para o futuro, exatamente, para o Ó, futuro. transforma, Mas, aperfeiçoam, né? Homens novos, amanhã. Leva ao pois futuro é, aí. essa é a orientação temporal, pessoal. Então, a orientação temporal dessas três frases já está nos remetendo para o futuro. Mas aonde está o futuro? O que é o futuro? O que é o amanhã? Né? Então, olha só. Na Gênese de Kardec, no capítulo 6, tem no capítulo 6 que fala sobre a uranografia geral, né? É um texto denso, mas extremamente interessante, importante, vale a pena realmente vocês estarem revendo, mergulhando novamente nesse saber que é libertador, né? Então, os colaboradores espirituais, eles nos dão uma noção muito clara nesse capítulo sobre o tempo e o espaço, né? E a Érica, como ela é uma super garimpeira, ela garimpa informações como ninguém, né? Textos, desenhos, filmes, muita coisa. Realmente ela é uma grande colaboradora aí nesse sentido de trazer, inclusive, mais criatividade e assuntos para as nossas aulas da evangelização. Então, vamos lá, Érica, vamos ver se ela pode estar ajudando a gente com esse texto. Vamos lá. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista da duração. Para ela, não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, quem vem a ser a duração de uma vida humana? Interessante. Pois é. Para completar, gente, olha só, né? Tem uma pessoa, o nome dele é Fernando Rosenberg Patrocínio, não sei se vocês conhecem. Ele é um membro também de uma casa espírita, ele fundou uma casa espírita em Minas Gerais, mas ele escreve muitos textos, muitas crônicas, ele tem livros escritos também, né? Relativos à doutrina. Ele traz uma interessante reflexão sobre o tempo de Deus, fazendo uma comparação do tempo do homem com o tempo de Deus, e que vale a pena a gente estar compartilhando, né? Ele está no site do O Consolador, né? Depois eu passo para vocês no final, tá? E aí eu gostaria que o Glauber me ajudasse nessa leitura, pode ser, Glauber? Sim, pode ser, Gi, pode ser. Vamos lá. A forma relativa e fragmentada como o nosso intelecto conta e vivencia o tempo é muito diferente do tempo de Deus, pois a visão de tempo de Deus é única e absolutamente presente em tudo. Para nós, tudo ainda está para ser feito. No futuro, daqui a pouco, amanhã, ano que vem. Mas, para Deus, tudo está perfeitamente pronto e concluído. O futuro não passa de um mero detalhe para Deus, um simples termo de conclusão no presente existencial de si mesmo. O passado e o futuro convergem para um único ponto, o presente. O presente representa Deus em sua infinita e imensurável grandeza cósmica. Só para terminar. Deus tudo vê e tudo sabe por sua onipresença e por sua lei imutável, que tudo concatena,
que tudo une, nos mínimos detalhes e de forma tão perfeita que não temos como escapar de nossas ações. Essas ações que estão, desde sempre, encerradas em si mesmas pelo determinismo da lei, do eterno presente de Deus, nele mesmo e em sua criação, ou seja, em nós mesmos. Complexo, né, pessoal? Bastante complexo. Aqui a gente tem que ler, na verdade, são textos muito grandes, né? Então, eu tive que fazer alguns recortes, mas eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho que o tempo passado, o tempo futuro, ele não existe para Deus, né? Porque dentro do grande tempo do universo, que não tem fim, né? Que não tem começo, o que é o passado? O que é o presente? O que é o futuro? Né? O passado, o futuro. O que realmente é real? O real é aqui, agora, é o presente, né? Então, em linhas gerais, tá? Isso é um exercício de compreensão, porque a partir do momento em que uma dúvida ela pinta, e a curiosidade faz com que a gente busque novas informações e complemente esses pontos de interrogação, eu já estou num processo de mudança de pensamento. Mudança de pensamento implica numa mudança de comportamento mais responsável, inclusive, né? E para dar continuidade, né? Aliás, gente, eu recomendo que, novamente, leiam esse capítulo novamente, tá? Tenho certeza que vai ser de grande ajuda para vocês, tá bom? Hoje eu posso fazer Claro. um adendo? Assim, eu sempre tive uma visão quando eu li esse trecho da Gênesis e em outras ocasiões agora, é aquela visão de um pai maior, né? Que já sabe, ele sabe onde nós todos iremos chegar. Ele já sabe. Como cada um tem seu tempo, então, para amadurecer, para aperfeiçoar, então, por isso que existem essas diferenças de tempos vibracionais, vamos dizer assim, nesse universo cósmico. Mas essa visão de que para ele é o presente, é exatamente porque ele já sabe onde todos vão chegar. Exatamente. Para ele, ele não tem dúvida disso, ele tem a fé que isso vai acontecer para todos. Exatamente. Por isso que ele fala que o futuro para Deus é um mero detalhe. Ele já sabe o que vai acontecer, né? Ele está lá no alto da montanha, só vendo tudo que está acontecendo. O cenário todo já está armado, não é verdade? Né? Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, então, dando continuidade, tá? É pela educação, fazendo novamente a reflexão, é pela educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam, pela educação. E aí a gente vai buscar, né, novamente, nos livros da doutrina, né? No Missionários da Luz, que, aliás, é um livro que está sendo estudado, né? Está sendo devorado pela nossa aluna aí da mocidade, né? E a gente também, né, Érica? Eu, o Glauber, a Érica, o André, a gente está lá todo sábado mergulhado na leitura do livro. E é um livro de estudos também aqui em casa, tá? É maravilhoso, tá? Eu fiz um outro recorte, porque nesse livro eu encontrei duas informações que ela faz ponte, né, entre o passado e o presente, tá? Um recorte do livro, eu não me lembro qual o capítulo, esqueci de anotar, gente, desculpa. Mas ele fala, as tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Né? Não precisa de muitas explicações, né? Quer dizer, o meu conhecimento, tá? O meu conhecimento de hoje é uma evolução de toda a minha consciência. Então, evolução da minha consciência em relação aos meus conhecimentos anteriores somados, agregados, que foram mudando conforme a minha evolução, né? A evolução das pessoas, a evolução das coisas, né? Tem outro recorte, estamos
no esforço de evolução e adestramento. O que é isso, né? Estamos no esforço de evolução e adestramento. Como seres imperfeitos que ainda somos, é só a gente olhar na escala da evolução, né, do espírito, em que andar nós estamos, em que sala de aula nós estamos, né? Então, como seres imperfeitos ainda que somos, nós estamos dentro desse esforço, né, de adestramento do nosso comportamento impulsivo, do nosso comportamento rebelde. E notem, do nosso lado estão os nossos filhos a nos observar, né? E nos elegendo como modelos, tá? Então, a responsabilidade, ela é muito grande, né? E óbvio, gente, o esforço de evolução, né, ele se dá de uma forma muito paulatina. Nós sabemos que isso não acontece da noite para o dia, né? Leva tempo, né? A perfeição, por isso que a perfeição, ela e eu tô falando disso para mim, tá, gente? Né? De querer as coisas tudo perfeito, do jeito que tem que ser, tá? Eu tenho esse pequeno defeitinho, né, amor? Então, assim, então, a perfeição, gente, quando você começa a ler esse tipo de informação, você fala, a perfeição, ela não existe. A perfeição, olha isso, ela é relativa. A perfeição relativa do momento, o que é? Ela só é o resultado de todas as situações não perfeitas que evoluíram, né? Como nós não conseguimos mudar, como eu comentei, de um momento para o outro, a providência divina, ela nos concede uma dádiva das múltiplas existências, né? Que é a reencarnação, né? Essa dádiva, ela é uma lei divina, e essa sabedoria nunca, jamais se equivoca, né? Do lado de lá, eu revejo, eu tenho a condição de fazer de voltar a fita, né? De tentar avaliar tudo aquilo que eu fiz, colocar na balança, aprender novas coisas, né? Lá eu aprendo muito, mas só do lado de cá é que eu me coloco à prova, né? A convivência entre os indivíduos, principalmente assim, as pessoas que são muito difíceis, né? O que são as pessoas difíceis? São as pessoas diferentes, né? Então, quer dizer que toda pessoa diferente de mim são pessoas difíceis, né? Então, todas essas pessoas, a gente acaba tendo no dia a dia uma convivência muito conturbada, né? Muito estressante, chegando a momentos de explosão, né? Em especial quando se trata de membros de família. Com amigos a gente até dá um jeitinho, com o chefe existe hierarquia, colegas, na verdade, mas em casa a gente se sente à vontade, né? Em casa a gente tira o sapato, e aí, na verdade, né? E a gente acha que pode, só que não, né? Embora esse convívio ele não seja fácil, ele é exatamente a real necessidade do nosso espírito, né? Que são esses desafios familiares, tá? Mas a razão dessa dificuldade, né? Os espíritos benfeitores, eles explicam, quando eles nos esclarecem sobre os modelos de família espiritual e família material, né? E aí o Glauber vai de novo dar uma mãozinha pra gente aqui, né? A diferença entre a família espiritual e a família material, falando um pouco sobre essa parentalidade espiritual. Você quer que eu leia, Gi? É isso? Tá bom. Você pode me ajudar? Tá bom. Na família espiritual, o parentesco espiritual decorre da afinidade, da comunhão de ideias e valores, e pelo prazer da companhia uma das outras. Umas das outras. Na família material, o parentesco corporal
é estabelecido pelos laços sanguíneos, a partir da necessidade de aprendizado e de refazimento de erros do passado. Núcleo familiar. Pois né, Glauber? Tá. Fala. Ok, pode falar, Glauber. Não, porque acho que vale a pena a gente talvez trazer aqui alguns exemplos, né? Eu ia comentar rápido. Eu já falei isso até em outros evangelhos. Eu tenho amigos assim próximos que tenho mais um relacionamento de irmão do que o relacionamento que eu gostaria de ter com a minha própria irmã. Então, aqui já tem um exemplo disso. Pode ser que um amigo desse é mais espiritual, pertence a uma família espiritual que nós estamos nos reencontrando aqui, do que a minha própria irmã, que eu estou tendo que passar por, de repente, uma prova ou uma expiação. Perfeito, né? Ou dois irmãos carnais, que têm uma genuína afinidade, né? Eles vão ser sempre muito próximos, muito amigos, né? Mas as dificuldades, elas surgem exatamente quando a vida, ela reúne a antigos desafetos debaixo do mesmo teto, não é verdade? Por exemplo, uma prova, né, Glauber, é quando uma mãe, ela encontra aquele que foi seu inimigo em outra vida e o amamenta no peito, né? E um outro exemplo, por exemplo, é um pai que constrói uma relação de amizade com aquele que ele prejudicou em outra existência. E vice-versa. Às vezes é o filho, né? Às vezes é um filho que tem uma consciência maior, né? E é um filho que já aconteceu em situações da evangelização, a criança trazer uma situação muito complicada e muito dolorosa na família, né? E a gente chegar a uma conclusão junto com ela de que ela é um ser, é uma luz, é um anjo que Deus, na verdade, mandou para aquela família para plantar a sementinha do amor, né, no coração daquele pai, né? E quando ele ouviu isso, vocês precisam ver o desenho que ela fez no final da aula, né? Dela plantando realmente a sementinha e a flor, o coração, né? No centro da família, porque ela é filha única, né? É isso. Dando sequência, gente, o núcleo familiar, ele é um poderoso instrumento para eliminar rancores seculares e viabilizar a transformação moral das criaturas, né? Então, quando alguns espíritos, eles não aprendem suas lições com facilidade, a espiritualidade, ela providencia os meios necessários, né? Para que o aprendizado, ele ocorra, organizando o quê? Os reencontros de almas endividadas, o reencontro de espíritos que se permitiram equívocos uns com os outros, né? Em momentos anteriores, tá? Então, com o conhecimento que a revelação divina, né? Que só o estudo aprofundado da doutrina espírita nos proporciona, que é o quê? A importância do perdão, que é a responsabilidade que nós temos de auxiliar mutuamente neste âmbito familiar, né? Para efetivamente praticar esse ajuste em prol do quê? Em prol do novo ciclo de progresso espiritual, que ele foi estabelecido exatamente para esse reencontro de almas endividadas, né? Então, a vida em família, ela é uma verdadeira ginástica diária, né? Uma verdadeira ginástica diária. A felicidade na comunhão afetiva, pessoal, não está pronto, né? Alguém uma vez falou, essa felicidade de família não é um prato pronto. Não, não é, né? Não é uma fórmula mágica, não, tá? Ela necessita o quê? Ela necessita
daquele cuidado, daquela construção diária, né? Daquela aguinha que você dá diariamente para a plantinha, né? E como qualquer projeto que a gente toca na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né? Para nossa família também, que é um grande projeto, e a gente tem que trabalhar e tratar isso como o maior projeto da nossa vida, né? Que é manter a boa convivência familiar. Porque este é o modelo que nós vamos multiplicar para fora do nosso ambiente familiar. Então, para isso é necessário muito, mas muito, mas muito empenho diligente, né? Tá? Então, a felicidade na comunhão afetiva não é algo pronto, tá? Não há uma fórmula mágica, ela é construída no esforço de todos os dias. O que é necessário aí? Tolerância e bondade. Só que não adianta ter só tolerância e bondade, né? Eu tenho que agir, tá? Eu tenho que ter um empenho diligente. O que é um empenho diligente, né? Um empenho diligente, traduzindo, é muito importante a gente entender essas palavras. Empenho diligente, será que todos nós temos? Olha isso. E se eu não aprender isso, como eu vou ensinar a criança? Como eu vou ensinar o jovem? Empenho diligente é isso, atenção, cuidado, carinho no trato e nas palavras, doação incondicional, carinho de novo, persistência, carinho não falta, né? Precisa de novo. Olhar e escuta ativos e, olha, gente, muita coerência nas ações, né? Desculpa, antes disso, tá? Quando a gente fala de coerência nas ações, é exatamente porque nem sempre a gente pratica aquilo que a gente disse que acredita, né? No que eu acredito mesmo? Quais são as minhas convicções de vida? A gente acha que tem, né? Mas será que a gente vive de acordo com aquilo que a gente acredita? A gente vive de acordo com aquilo que a gente realmente acredita? Paremos para pensar, né? Muito bom. Por exemplo, quando eu falei de coerência nas ações, né? Por exemplo, penso que todos aqui sabem decor, né? O Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, né? Assim na terra como no céu. Muito bem. Como se explica para uma criança o que quer dizer venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade? Como eu sei qual é a vontade de Deus? E a minha? Né? E a minha vontade? Onde fica? Onde eu ponho a minha vontade? Né? Então, é isso. E esse tema, gente, eu estou trazendo porque ele fez parte de uma pergunta, de uma questão que nós tivemos que trabalhar na aula de evangelização, né, Érica, com um dos meninos, né? Então é isso, como implantar o reino de Deus em nosso lar, no meu coração e no coração dos outros. Porque quando a gente reza com as crianças, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e não explica para eles o que é isso, e não pratica, isso é hipocrisia. Isso não é uma ação diligente. Isso é agir de forma incoerente, né? Então, é necessário muito, mas muito cuidado. Mas, Érica, me ajuda. Vamos lá, vamos responder aí. Como que eu implanto o reino de Deus no meu coração? A implantação do reino de Deus na terra, em nossos lares e em nossos corações, acontece conforme vou domando o egoísmo e o orgulho, que ainda ocupam muito espaço dentro dos nossos corações. E assim, pouco a pouco, como a um grande edifício, vamos construindo o reino de Deus, o templo de amor, com tijolos de perdão, da paciência, da tolerância e da caridade. Pronto, né? Agora a gente sabe quando a gente está orando, o que a gente está orando. Só que a partir do momento em que cada vez que eu oro, eu estou reafirmando, né?
E essa reafirmação faz com que eu mude a minha ação. Porque quando eu tenho consciência do que eu estou falando, do que eu estou pedindo, do que eu estou rogando, né, o meu comprometimento ele aumenta. Porque é eu comigo mesmo. Né? Muito bom. Antes disso, né? Quando eu falei para vocês sobre incoerência de atitudes, né? Eu quis trazer para vocês também algo que a gente discutiu numa das palestras que teve da USE, né? Que é comportamento dissonante, né? É quando jovens que estão com mais capacidade de, inclusive, dizer com todas as palavras, né, o comportamento inadequado, muitos deles até comentaram, né, e incoerente, tá, dos pais em relação àquilo que, primeiro, obriga os filhos a irem para a doutrina, né, trazem uma série de informações a respeito da moralidade, mas no dia a dia, das palavras, das trocas de palavras, do diálogo, não, esse carinho, essa atenção, essa diligência, ela não está presente, né? Então, esse comportamento dissonante é que eu havia comentado, tá? Então, assim, quantos lares, né? Quantos lares não estariam mais ajustados, porque a gente vê muitas famílias desfeitas, né? Então, quantas separações elas jamais teriam até sido cogitadas se num relacionamento familiar entre pais e filhos, marido e mulher, irmãos e irmãs, se transmitisse um pouco mais de carinho, com mais frequência, né? Então, tem várias formas, por exemplo, de eu dizer para uma outra pessoa, muito obrigada por fazer parte da minha vida, né? Eu gosto muito de você. Às vezes a gente tem dificuldade de falar, eu gosto de você, muito obrigada, eu te amo muito, né? Mas existem várias formas de eu estar demonstrando, né? Você pode me ajudar, Érica? Vamos lá. O elogio sincero, um cumprimento alegre, a lembrança de uma data, um bilhete singelo, o reconhecimento de um benefício, a brincadeira amiga, o prato mais caprichado, o diálogo fraterno e o toque carinhoso. Parece tão simples, né? Mas quanto disso nós fazemos no nosso dia a dia? Isso é uma chamada para nós começarmos a nossa mudança de comportamento hoje. Hoje, antes de dormirmos, não é amanhã, né? Vamos lá, para ilustrar um pouco mais, então, esse tema, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas, tá? De exercícios. Exercício, gente, vamos lá, é para sair da cadeira e músculo, hein? Tá? Músculo, coração, suor, tá? Então, vamos lá. São exercícios que a gente pode estar praticando no nosso dia a dia. E eu recorri a algumas reflexões dadas pelo... deixa eu pegar o nome dele aqui. João Batista Armani. Ele tem um texto que ele desenvolveu sobre casamento, muito, muito interessante. E ele fala sobre o exercício diário dentro de um casamento, né? E aí eu trouxe esse texto também para ilustrar como que a gente pode estar implantando o reino de Deus dentro do nosso lar, a partir do nosso coração e depois no coração dos nossos filhos. Então, esse exercício diário, sem limite de tempo, hein? É um exercício sem limite de tempo, do perdão, da tolerância, da atenção, do respeito e da renúncia, tá? Habilidade e músculos vão ser fortalecidos. Vamos exercitar comigo, Glauber? Vamos lá. Vamos lá.
Perdão é o treino da compreensão. Compreendermos os membros da família sem o vinagre da crítica. Olha isso. Isso ajuda a gente a identificar, né, os momentos menos felizes a uma simples exteriorização dos conflitos íntimos da pessoa que está se debatendo, né? E a gente não se magoar, porque existe uma troca, tá? Que mais? Tolerância é o treino da aceitação. Não apontar defeitos para não os fazer crescer. Esforçar-se em identificar e valorizar as pequenas virtudes para ajudar a desenvolvê-las. Pois é, a gente não sabe que cada um de nós estamos numa faixa de evolução diferente um do outro, né? E é aquele tão negócio, né? Que direito a gente tem de exigir perfeição do outro, sendo nós seres tão imperfeitos, né? Atenção. Olhar e ouvidos atentos. É o treino do diálogo. Saber ouvir, dar atenção e valorizar o que dizem os familiares e, principalmente, reconhecer que nos momentos de divergência eles podem estar com a razão. Esse é o problema, pessoal, da falta de autoeducação, que é a disciplina das nossas emoções, né? Respeito é o treino da educação. Sem respeito pelos outros, caímos na agressividade e no egocentrismo. Necessário se faz a autoeducação e disciplina das emoções. Exatamente. E por último, renúncia é o treino da doação. Renunciar à imposição agressiva de nossos desejos, renunciar às reclamações e cobranças ácidas, renunciar às críticas ferinas, renunciar ao mutismo e à cara amarrada quando somos contrariados. pois é, por mais de uma vez eu coloquei olhar e ouvidos atentos, porque quando eu ouço de forma ativa, quando eu vejo de uma forma mais presente, eu dou uma serenada na minha mente, né? E eu faço um exercício de renúncia ao barulho da minha mente. E aí eu abro espaço para o outro. Isso é caridade, não é? E, gente, há algo de fundamental para todos nós, sem o que a nossa alma definha. Chama-se amor. E amor é a chave para a construção de uma nova sociedade, né? E para a construção, tá lá, Érica, novamente, vamos pegar aqui o recorte da fala da Érica da semana passada, né? Para uma sociedade nova, é necessário novos homens novos, na verdade. Então, a gente precisa o quê? Ampliar o campo do conhecimento para expandir e acelerar a nossa evolução, né? Aqui, pegando, então, o texto de Leon Denis, ele fala, é pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, são necessários homens novos. E para isso, novamente, a educação, desde a infância, é de suma importância. E esse é um texto que a Érica trabalhou na semana passada, gostaria que ela me ajudasse também a evoluir este, Érica. Leon Denis aqui se refere a ensinar o espírito a se governar, a se conduzir como ser consciente e racional para a grande batalha moral que a vida vai lhe demandar.
Prestamos muito mais atenção no desenvolvimento das faculdades intelectuais e nas habilidades espetaculares das crianças e dos jovens, visando a melhor expressão na encarnação atual, e negligenciamos o cultivo das suas virtudes, que garantiriam a elas patamares superiores na senda do amanhã. Pois é, não tem muito a que acrescentar, né? Essas são as palavras de Leon Denis, né? E o excesso de mordomia faz a gente levar os filhos ao ócio. E como tirar disso? E como tirá-los disso agora? Né? E é uma questão que a gente estava conversando essa semana, né? Então, não que a gente não tenha que cuidar da educação, né, que os livros proporcionam. Isso é fundamental, com certeza, mas tem que ter um equilíbrio, né? No livro O Consolador, Emmanuel, psicografado por Chico, ele afirma que o lar, ele é a melhor escola onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. A universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Um outro recorte ele traz que o período infantil, o mais sério, o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Foi o que esse profissional falou, né? Agora, Gilene, com 30 anos, como a gente faz para mudar, né? Ele ainda afirma também que se nesse lar as crianças encontrarem os pais legitimamente representante desse colégio familiar, dentro desse processo da educação moral, né? Tudo fica muito mais fácil, porque a partir do momento em que o espírito está integrado no seu orgânico, no seu material, fica muito mais difícil. Então, quando ele atinge a maioridade, se a educação ela não tiver acontecido, ela não tiver sido feita no lar, neste sentido, né? Só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, né? E, gente, novamente, voltando ao assunto, que a educação do espírito é a proposta de um lar fortalecido pelos ensinos de Jesus e pelas revelações divinas do Espiritismo, sobre o reencontro de almas e a urgência dos ajustes necessários, né? O amor e o respeito, a harmonia social. O respeito humano é o que faz a condição social. Isso em relação ao quê? Não é o lar espírita. Não é o lar espírita não é diferente do lar de um evangélico, o lar de um espírita, o lar de um evangélico, o lar de um católico, o lar de um protestante, o lar de um budista, o lar mesmo de um ateu, porque mesmo aqueles que se dizem não acreditar em nada, que são incrédulos, eles possuem lá no fundo da sua alma, lá no seu inconsciente latente, uma intuição do futuro, né? Muito bem, então, por isso que ele fala que o respeito faz a condição social, não é a religião, né? Formação da personalidade. A personalidade saudável, o que é a personalidade saudável? A personalidade saudável, ela se desenvolve de uma forma positiva quando a criança ela encontra um ambiente forte, um ambiente seguro, um ambiente de confiança, com influências positivas e bem direcionadas. E aí, com certeza, uma personalidade saudável, uma personalidade positiva, vai ter muito mais possibilidade de seguir um caminho mais assertivo, né? Mais pleno. Porém, a personalidade não saudável, ela se forma exatamente no ambiente oposto, no ambiente adverso, no ambiente frágil, no ambiente desestruturado, num ambiente de grande opressão,
influências não saudáveis, sem direcionamento, né? E muitas vezes a gente encontra, muitas vezes não, a personalidade, ela quando ela não tem essas bases, né, sólidas, ela vai buscar subterfúgios para se proteger das ameaças emocionais, né? A agressividade, arrogância, imposição, medo, insegurança, ansiedade, ninguém é arrogante. Ninguém é arrogante. Eu uso da arrogância para poder me impor. Eu uso da personalidade arrogante para poder me impor. É só a gente lembrar de Saulo antes de Paulo, né? Aquela personalidade truculenta, impositiva, tá? Dura, tá? Julgadora. Depois que conheceu Cristo, entendeu exatamente qual era a missão dele, viu a beleza realmente das obras de Jesus, ele se prostrou, ele ajoelhou, ele caiu de joelhos. A partir desse momento, ele deixou de ser aquela pessoa dura, firme? Não. Ele continuou sendo, mas ele só fez um ajuste. Ele só ajustou. Porque aquela braveza toda, aquela força toda, aquele leão interno dele, ele usou para quê? Para ser o maior divulgador da doutrina de Jesus. Essa foi a força que o levou e lutou para realmente propagar a doutrina, né? Com a beleza que a gente encontra hoje, tá? Então, a personalidade difícil, truculenta, ela só fez um ajuste. Então, ninguém é arrogante, ninguém é agressivo, ninguém é impositivo, inseguro, medroso. Não, eu uso dessa personalidade, né? E, com certeza, uma personalidade não saudável, ela vai ter o quê em termos de possibilidade? Um tanto quanto desastrosas, não é verdade? E só para, seguindo aqui para o final, gente, né? Nós somos a criança de amanhã, aí, Luiz. Não é, Érica? Tá? Para finalizar, então, quando a Érica, ela comentou que somos a criança de amanhã, e quando o Marcelo também comentou que nós poderemos ser os filhos dos nossos netos amanhã, é isso, né? O que nós plantamos ontem, estamos colhendo hoje. O que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. O que eu sinto hoje é fruto do que eu fiz o outro sentir ontem. O que fazemos o outro sentir hoje é o que sentiremos amanhã na mesma medida. No entanto, o amanhã já é hoje. Como faz? Nesse loop infinito, nessa senda do arrependimento, da expiação, da reparação, a gente vem nesse loop, tá no meio do caminho, a gente se derrapa aí na lama do orgulho, na verdade, faz a gente ou seguir ou voltar, então a gente está sempre voltando para a expiação, a gente está arrependendo e volta para a reparação, então às vezes é importante a gente prestar atenção, prestar muita atenção nessas leituras internas, né? Nesse nosso, quem fala muito bem é isso, é o Santo Agostinho, né? Tá? Nessas reflexões internas, tá? Todas as leituras, todos os textos nos chamam sempre para essa reflexão do nosso autoconhecimento, tá? Então vamos praticar Santo Agostinho, né? Ô Glauber, o que é que você costuma fazer todos os dias antes de dormir? Olhando para as reflexões, desculpa, gente, olhando para as reflexões de Santo Agostinho, ele dizia assim: como será que foi o meu dia? O que eu fiz de bom? As minhas ações de hoje, eu magoei alguém? Aonde que eu errei? O que é que eu deveria fazer que eu não estou fazendo? Como que eu poderia fazer melhor? Não são reflexões que a gente tem que estar fazendo? Quantos de nós fazemos esse tipo de reflexão? É um aprendizado. E se eu não aprendo a fazer isso, eu não tenho como ensinar. Eu não tenho como passar para frente. Eu só ensino algo que eu conheço. Como é que eu posso
algo que eu não conheço. E se eu estou ensinando só teoria, é muita hipocrisia. Não tenha dúvida, a criança jovem é muito esperta, né? Gente, só para finalizar então, não é nossa responsabilidade como pais e educadores evitar erros, nem retirar todos os obstáculos do caminho dos nossos filhos. Devemos ajudá-los sim a se conectarem, e para isso eu preciso aprender a fazer essa conexão emocional. Eu uso, na verdade, também do meu racional para isso, não só o coração. Eu uso a lógica da razão e a lógica do coração. Devemos ajudá-los a se conectarem, apesar e por meio do conflito, em vez de evitar os obstáculos e os conflitos. A nossa função maior é estarmos sempre presentes e conectar-se com eles durante os altos e baixos de sua jornada. E aonde entra a evangelização infantil? Juvenil. E tem como principal objetivo só colaborar com os pais nessa sagrada missão de apoiar esses espíritos que hoje retornam para reeditar sua história, porque eles precisam de ajuda. Muito obrigada, Érica, muito obrigada, Gláudia. Era essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês.